Olá, galerinha do meu 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a apostila 2, capítulo 1. Vamos falar um pouco sobre polinômios, mas esse polinômio em específico, o monômio. O monômio nada mais é que um número ou uma expressão algébrica racional inteira que tem apenas multiplicação entre os seus termos, ok? Por exemplo, eu tenho x, y e z. Então, quando eu tenho variáveis, incógnitas, letras juntas, mesmo que não tenha o símbolo de multiplicação, elas irão estar sendo multiplicadas entre si. Então, eu tenho x multiplicando y, multiplicando z. Quando eu tenho o menos a, o 1 na multiplicação, tanto positivo quanto negativo, ele é neutro, né? Ou seja, se eu tenho a vezes 1, eu continuo com a. Se eu tenho um a vezes menos 1, eu vou ficar com menos a. Nesse caso aqui, como eu tenho menos a, significa dizer que eu tenho menos 1 multiplicando por a. Quando eu multiplico menos 1 por a, eu vou gerar o menos a. O 7 é um número real. Então, todo número real, obrigatoriamente, ele é um monômio, ok? E eu tenho 9x ao quadrado, ym ao cubo. Então, esse meu monômio, ele pode vir somente letras, número ou números e letras, ok? Quando eu tenho números e letras, ele é classificado de duas formas. Os números são chamados de coeficiente numérico. As letras são chamadas de parte literal. Então, se nós pararmos para analisar, eu tenho 9x ao quadrado, ym ao cubo, ok? O 9, ele é chamado de coeficiente numérico. O x ao quadrado, o y, o m ao cubo, ele é chamado de parte literal. Mas, professor, e aquele númerozinho em cima lá da letra? O que significa aquilo ali? Eu tenho que lembrar da propriedade da potência, da potenciação. O expoente nada mais é a quantidade de vezes que a base se repete. Então, significa que se eu tenho x ao quadrado, y, m ao cubo, o x repete 2 vezes, o y 1, o m repete 3 vezes. Então, na verdade, quando eu tenho uma letra elevada ao expoente, ela está sendo condensada, está sendo comprimida, né? Então, 9x ao quadrado, m ao cubo, é a mesma coisa que eu colocar 9, que multiplica 1/8, x vezes x, y, m. Para não colocar esse termo duplo, para não ficar muito grande, a gente coloca ele na sua forma condensada, ok? Então, como eu havia dito, 9x ao quadrado y, o 9, ele é o meu coeficiente numérico. O x ao quadrado y, ele é classificado como parte literal. Aqui eu tenho mn a quarta. Mas, professor, mn a quarta tem coeficiente numérico? Sim, sempre que a incógnita não aparecer o valor dele, significa que o coeficiente numérico é 1. Está um implícito aqui, ele está escondidinho. Então, o meu coeficiente numérico é o número 1. E minha parte literal é o mn a quarta, ok? O meu monômio, eu tenho uma coisa chamada de grau. O que é o grau do meu monômio? O grau do meu monômio nada mais é que a soma dos seus expoentes. Então, se eu tenho 5a ao cubo, b elevado a 8, e eu quero saber o grau eu vou pegar o expoente 3, o expoente 8 e irei somar. Então, o grau desse meu monômio é o grau 11. Se eu tenho menos 4x ao cubo, y ao quadrado z sobre 7, lembrando, esse meu valor, menos 4 sétimos, seria o meu coeficiente numérico. E o x ao cubo, y ao quadrado e z é a minha parte literal. Sempre que não houver incógnita em cima da minha letra, o expoente dela sempre será 1, porque nós sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, como eu quero encontrar o grau desse meu monômio, eu vou somar o expoente 3 com o expoente 2 com o expoente 1. Ao somar esses expoentes, eu vou ficar com 6. Então, esse meu monômio tem grau 6.
O x, professor, o x significa dizer que o grau dele é 1. Então, logo, grau 1. 35. O 35 é um coeficiente numérico. Ele tem parte literal? Não, professor, não tem parte literal. Então, se ele não tem parte literal, significa dizer que o grau dele é 0. Sempre que eu tiver o coeficiente numérico, somente ele, o grau vai ser igual a 0. Ah, professor, e aqui? Eu tenho 0x ao cubo y elevado à quarta. Se o meu coeficiente numérico não fosse um coeficiente numérico nulo, eu somaria 3 mais 4. Porém, aqui eu não tenho definição para esse meu monômio. Por quê? Porque o coeficiente numérico dele é nulo. Então, logo, ele não é definido. Beleza? Só que o meu monômio, nós não iremos ficar só na classificação e no grau dele. Nós também iremos fazer as suas operações. Mas para eu fazer uma operação de um monômio, só pode ser feita quando eles forem semelhantes. Mas, professor, quando o monômio é semelhante? O monômio será semelhante quando a sua parte literal for igual, for exatamente a mesma. Ah, professor, o coeficiente numérico interfere? Não, o coeficiente numérico não interfere. Somente a parte literal. O que é a parte literal? É a letra com o seu respectivo expoente. Por exemplo, vamos vir para cá. Ó, eu tenho 12xy e aqui eu tenho xy. Tá vendo? Eu tenho xy, xy. Não me importa o coeficiente numérico. Então, esses meus dois monômios, eles são semelhantes. Eu tenho 7x elevado ao cubo, yz, e 3x ao cubo, yz. Tá vendo? O 7 e o 3 são diferentes, mas eles são coeficientes numéricos. Eles não interferem na minha semelhança. Eu vou analisar a parte literal. X ao cubo, yz. X ao cubo, yz. Opa, a parte literal é semelhante. Então, eu vou fazer a minha operação. Mas, professor, se porventura, ao resolver a minha operação, eu encontro monômios não semelhantes. Aí, nós iremos ver que há uma outra classificação. Isso aí é cena para as próximas aulas. Você não vai fazer nada. Como que eu faço, então, professor, uma operação com monômio? Lembrando que uma operação de adição e subtração eu só posso fazer se esse meu monômio for semelhante. Mas e aí, professor, como que eu faço, então? Você vai fazer da seguinte forma. Você irá manter, repetir, deixar constante a parte literal. E o coeficiente numérico que você vai adicionar ou subtrair. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 13xyz mais 5xyz. Tá vendo? A parte literal é a mesma, porém os coeficientes numéricos são diferentes. O que eu faço com 13 e com 5? Eu vou pegar o 13 e o 5 e vou adicionar, eu vou somar, porque esse meu monômio é semelhante. Então, 13 mais 5, 18. Mais 18 o quê? Xyz. A parte literal semelhante eu apenas repito. Ah, professor, então é como se eu tivesse feito da seguinte forma, ó. Eu vou pegar o 13, vou somar com 5 e vou repetir o xyz. É isso mesmo, galerinha. 13 mais 5, 18, xyz. Dessa forma. Embaixo a mesma coisa. 12x ao cubo y quadrado menos 2x ao cubo y quadrado mais 6x ao x ao cubo y quadrado, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o 12 menos 2 vai dar 10. 10 mais 6 vai dar 16. 16 o quê? X ao cubo, y ao quadrado. Então, meu coeficiente numérico, eu vou fazer a operação dele normalmente, ó. 12 menos 2 mais 6. 12 menos 2, 10. 10 mais 6, 16. 16 o quê? Repete a parte literal. X ao cubo, y ao quadrado. Mas, professor, e quando eu tenho uma fração? Você vai resolver da mesma forma. Se essa fração tiver denominadores diferentes, você terá que tirar o mínimo múltiplo comum. No caso aqui, ó, eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 3. Os nossos denominadores são totalmente diferentes. Ó, aqui é 1, 2 e 3. Ao tirar o mínimo múltiplo comum, nós vimos que encontramos o 6.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir denominador com denominador e vou multiplicar pelo numerador. E a parte literal eu vou repetir. Ó, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, 1. Ó, 6 dividido por 1, 6. Né? 6. 6 vezes 1 vai dar 6. 6. 6 o quê? 6x ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. 3. 3 vezes 1, 3. 3 o quê? X ao quadrado. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 2x ao quadrado. Lembrando, sempre que a incógnita estiver sozinha, o coeficiente numérico dela é 1. Então aqui tem 1, tem 1, tem 1. Por isso que ficou 6x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Chegando aqui, eu vou fazer a operação agora normalmente. Ó. 6 menos 3, 3. 3. 3, ok? 6 menos 3, 3. 3 mais 2, 5. Então, nós ficaremos com 5x ao quadrado sobre 6. Vocês viram que o denominador manteve, a parte literal também. O que aumentou foi somente o meu coeficiente numérico. Então, repetindo, tiro o mínimo múltiplo comum, ok? Aí aqui na operação 6 menos 3 vai dar 3. 3 positivo. 3 mais 2, 5. 5x ao quadrado sobre 6. Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau.